sou a tia Josi, professora do terceiro ano. Nossa aula hoje é Ciências. Vamos abrir o livro na página 56 e hoje nós vamos estudar sobre o solo. O solo é a superfície sólida da crosta terrestre, onde pisamos, plantamos e construímos. Ele é utilizado pelo homem para fins econômicos, tendo uma grande importância para a vida por meio das práticas agropecuárias e na geração de alimentos para a sociedade. E como se formou o solo? O solo se forma a partir do processo de degradação das rochas de origem, chamadas de rocha-mãe. Isso quer dizer que no início não existia solo na Terra, apenas grandes e variados grupos rochosos que lentamente foram desgastados pelo clima, pela ação da água e dos ventos e também pelos seres vivos, sobretudo as plantas. A lenta desagregação proporcionou a formação de sedimentos que se mantiveram aglomerados e assim formaram o solo. Aí a imagem do solo, né, gente? O solo é a parte mais superficial da litosfera, onde as plantas, tanto silvestres como cultivadas, são germinadas e se fixam, encontrando os nutrientes necessários para a sobrevivência. Página 57. Rochas. Agora nós vamos ver quais são os tipos de rocha que existem. As rochas magmáticas, também chamadas de rochas ígneas, são formadas pelo magma solidificado expelido por vulcões. As rochas sedimentares são formadas por meio de sedimentação de partículas de outras rochas existentes ou de materiais orgânicos. Rochas metamórficas são as que sofreram modificação na sua estrutura em decorrência de altas pressões ou temperaturas. Subsolo. Subsolo é a camada que fica abaixo do solo e é formado por rochas, minerais e água. Observe essa imagem. A parte de cima é o solo, né, que é o chão onde a gente pisa, e embaixo é o subsolo. Agora nós vamos estudar sobre os tipos de solo que existem. Existem vários tipos de solo. Cada um tem sua característica diferente. Eles podem ser permeáveis e impermeáveis. O que é um solo permeável? Aquele que deixa passar água com facilidade. Exemplo, solos umífero, arenoso e calcário. E os solos impermeáveis? Aqueles que impedem ou dificultam a passagem da água. Exemplo, solo argiloso. No solo, encontramos 4 componentes principais: areia, argila, calcário e humus. A quantidade de cada um desses componentes caracteriza o solo. Assim, podemos classificá-los em solo umífero. Ele contém muito humus, ou seja, resto de animais e vegetais em decomposição. É considerado um solo bom para o plantio, pois é rico em nutrientes para as plantas e permeável. Absorve bem a água, é também conhecido como terra preta. Página 59. Vamos estudar agora solo calcário. Neste solo, o componente principal é o calcário, o próprio nome já está falando. Muito utilizado em construções. O calcário é formado pela decomposição de ossos de animais e conchas. O calcário é permeável. Agora vamos para o solo arenoso. É um solo permeável, não acumula muita água e por isso forma terrenos secos.
contém maior quantidade de grãos de areia. Na praia há uma grande quantidade de areia. E agora vamos ao solo argiloso. Esse tipo de solo forma terrenos úmidos por reter muita água. Quando fica seco, pode rachar, e quando chove muito, fica encharcado. A maior parte do solo é composta da mistura desses tipos. É do solo que retiramos grande parte de nossa alimentação. Por isso, devemos cuidar bem dele. Os cuidados com o solo são muito importantes para a vida animal e vegetal. 60 página. No solo argiloso, a água fica retida, pois os espaços entre os grãos são menores, o que o torna impermeável, saturado, formando o barro. Ele necessita ser drenado, ou seja, o excesso da água precisa ser retirado. Isso pode ser feito por meio de valas ou colocando tubos para a água escoar. Observe nas imagens a seguir a diferença entre os tipos de solo. Cuidados com o solo. Plantio. Todo solo, após a colheita, deve ser revitalizado para que o novo plantio possa crescer de forma saudável. Essa é a razão pela qual podemos verificar no campo os tratores, os arados, revolvendo a terra e adubando de acordo com a plantação. Durante a plantação, alguns agricultores utilizam agrotóxicos, que são substâncias químicas colocadas nas plantações para evitar pragas. Essa substância pode ser prejudicial ao solo e ao próprio ser humano. Vamos, erosão. O que é uma erosão? É o nome dado ao desgaste que ocorre sobre o solo causado pela ação do vento, da água em consequência da ação do homem. Quando o homem desmata uma determinada área, retira sua proteção. Com isso, o solo fica desprotegido e pode sofrer uma ação das chuvas e dos ventos. Outro fator que contribui para acelerar a erosão são as queimadas, que provocam a perda de nutrientes do solo, além de destruir os seres vivos que ajudam a manter o solo fértil. Mas um solo prejudicado pela erosão pode ser feito com a ajuda de uma boa terra e o plantio de novas árvores. Poluição. A transformação ou a decomposição do lixo é uma das grandes formas de contaminação do solo. Chorume é um líquido produzido pela decomposição da matéria orgânica. Ele penetra no solo e a contamina. Extração de minerais. O subsolo é pobre em nutrientes para o cultivo de plantas, porém é rico para a exploração de minerais, como o ferro, o calcário, o alumínio, as pedras preciosas e as semipreciosas. Minerais que, quando encontrados, favorecem a confecção e a criação de produtos, máquinas e equipamentos, assim como os minérios líquidos, como o petróleo e a água mineral. Vamos ver algum exemplo. Diamante. Quem já ouviu falar em diamante, né? É um mineral bastante conhecido por ser muito valioso. O alumínio é utilizado para fazer portas, janelas e utensílios para a casa. O ferro, podemos fazer grade, ferramentas, etc. A todo local em que a riqueza é extraída do subsolo, dá-se o nome de mina. O homem explora as minas de várias formas, de acordo com a natureza do mineral que eles fornecem. Atualmente, existem muitas perfurações para se retirar a água do subsolo. Verdadeiras minas de água existem em camadas profundas do subsolo e, ao fazer a perfuração, a água jorra. Porém, é preciso conscientização.
orientação e responsabilidade na exploração de minério, seja ela qual for, porque não ocorra degradação do solo. Agora nós vamos fazer a nossa atividade na página 63. Quais são os principais componentes do solo? Quem lembra? Areia, argila, calcário e humus. Muito bem. 2. Como os solos são classificados? Umífero, calcário, arenoso e argiloso. 3. Ligue corretamente. Aí a primeira tem solo umífero. O que é um solo umífero? É aquele solo que contém muito humus. O próprio nome já está dizendo, né? Solo calcário. Muito utilizado em construções. Solo arenoso. Não acumula muita água. Solo argiloso retém muita água. 4. Como a água, o vento e o calor do sol interferem na formação do solo? Explique. Então, esses fatores podem provocar o desgaste das rochas, que se fragmentam, contribuindo para a formação do solo. Página 64. Subline de vermelho, você vai pegar seu lápis de cor vermelho, somente as alternativas falsas. Sublinhar é passar um tracinho embaixo da frase. Frase A. As queimadas ajudam a melhorar a qualidade do solo. É falso, né? Então, você vai sublinhar toda essa frase. B. Encontramos na superfície terrestre diversos tipos de solo. É verdade, mas ele quer que você sublinhe as falsas, então você não vai sublinhar essa frase. Letra C. Na superfície terrestre, existe apenas 2 tipos de solo. Errado, né, gente? Existem vários, né? Então, também você vai sublinhar, porque está falso. D. O solo é formado por pedaços de rochas e restos de plantas e animais. Tá certo, então você não vai, né, sublinhar. Questão 6. Observe as imagens. Aí nós temos solo umífero, solo arenoso e o solo argiloso. Agora responda. Qual desses solos é mais utilizado na agricultura? Por quê? Resposta: o solo umífero é geralmente mais utilizado, pois oferece os recursos necessários para o desenvolvimento das plantas cultivadas na agricultura. Questão 7. Use as palavras do quadro para completar o texto a seguir. Aí nós temos as palavras resto de animais, sólida, pedaços de rocha, plantamos e grãos de areia. Aí nós vamos encaixar na frase certa. Primeiro, o solo é uma superfície sólida, onde pisamos, plantamos e construímos. Então, na primeira frase, você completa com a palavra sólida e depois plantamos. A outra frase.
Ele é formado por matérias como pedaços de rochas, grãos de areia, argila, resto de animais e resto de vegetais. Resposta, você preenche. Primeiro, pedaços de rocha. No outro tracinho, grãos de areia e no outro, restos de animais. Pronto, a nossa aula foi sobre isso. Agora a tia vai marcar a tarefa de casa. Ciências, nas páginas 65, 66 e a página 67. Pronto, chegamos ao final de nossa aula por hoje.